Aí eu pedi para falar sobre a preparação para o contato e o porquê do contato. Então tem lá a mãozinha do humano, né? Fazendo tchau. Aí vem a mão do ET. Eu só não sei quem veio antes, foi o ovo ou se foi a galinha. Porque no meu conceito, eu tenho contato com os extraterrestres desde os 5 anos de idade. E a primeira vez que eu palestrei fora da Casa do Consolador em Ufologia foi em 2006. Na Sociedade Rosa Cruz, lá em Curitiba, num convite do Rafael Cury, do Núcleo de Pesquisa Ufológica. E eu estava meio assustada, porque eu vi uma agressividade do público. Aí assisti a palestra do meu amado Marco Antônio Petit, que para mim é o maior ufólogo brasileiro, pela ética, pelo caráter e pelo peso da pesquisa científica que ele faz. E ele estava palestrando, falando no caso da filhinha dele. Eu vi vários greys no palco, e naquela época eu achava que grey tudo era ruim. Ontem eu comentei isso. Tá vendo? Nem combinamos, hein? E eu falei, meu Jesus, onde é que eu vinha amarrar o meu burrinho, né? Eu tô aqui sozinha na sociedade, lá no fundão, porque eu sou de sentar no fundão, e eu vi os greys ali em volta do Petit. Eu falei, Senhor da Glória. Mas aí começou a abrir meu universo e minha compreensão, e aprender ufologia eu aprendi com as palestras da equipe UFO, de quem eu fui membro durante mais de uma década, e foi ali que eu aprendi ufologia, porque eu entendia a parte espiritual da coisa. Mas é muito reducionismo achar que só a ciência ou só a espiritualidade tem as respostas, porque elas não têm. Elas devem se complementar. Se não for assim, a gente vai marchar a passo. Ixi. Disse Aristóteles, toda arte, toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam a um bem qualquer. E por isso foi dito que o bem é aquilo a que todas as coisas buscam. Qual é o bem que nós estamos buscando? O conhecimento. Todos nós que estamos aqui hoje temos um único foco: expandir a nossa consciência. Então, reação da humanidade, tá? Isso aí me foi perguntado pela Sheliana um dia, quando eu falei para ela, por que vocês não aparecem no Ibirapuera de uma vez e acaba com essa celeuma? Ela falou, você está sentada na sua sala com seus bichos, entre um inseto que você nunca viu. O que você faz? A, mata porque ele pode ser perigoso. B, sai correndo porque ele pode voar em cima de você. E C, quer dizer, você observa, né, o que vai acontecer ou faz de conta que ele não existe. Qual é a sua reação? Qual é a sua reação? A maioria de nós mata. Então imagina se desse alguém diferente, aparece alguém diferente aqui e fala oi. Gente, honestamente, nós passamos por isso na Casa do Consolador. Porque eu sou muito cética e a gente faz estamos em cima de muita aferição e validação do que a gente vê. E não é porque alguém chega e fala, eu fiquei curado, porque isso é uma validação, porque tem o fenômeno paliativo, a fé é o grande problema, ou a grande solução. E nós fazemos um experimento com imagens de bioplastia usadas por ectoplasmia dos extraterrestres, dos espíritos, mais notadamente dos extraterrestres. E a gente fez isso durante um bom período na Casa do Consolador, até que as imagens começaram a ficar tão claras que, em vez de usar um molde humano, nós colocamos um lençol branco na parede, com uma lanterna amarela dando uma iluminação. Esse lençol andou para frente e claramente a gente tinha um ser dentro. Eram trabalhadores que trabalhavam na casa e com os ETs. Um deles saiu correndo e arrancou a porta. O Celso, que está lá até hoje, mas ele levantou, o medo foi tão grande que ele saiu correndo e arrancou a porta. Em menos de 10 segundos eu estava absolutamente sozinha. E eu só não conseguia sair porque eu não conseguia meter o tênis no pé. Então não é bem assim, né? E eu acho importante a gente discutir isso. Nós estamos preparados para esse contato? O que é ufologia? Né? Porque na minha concepção, ufologia é uma árvore onde você tem um ramo enorme chamado ciência, que é matemática, física, astrofísica, ciência da mente, música, química, arqueologia e medicina, e outras ciências que irão se agregar a esse estudo. É espiritualidade, tanto no estudo da mediunidade quanto da metafísica, e é filosofia. Semana passada eu estava conversando com a Gilda Moura e a gente mal tocou o primeiro milímetro desse iceberg chamado fenômeno ufológico. Nós temos muito pouco conhecimento ainda para poder compreender tudo. Então, nós não podemos tirar a filosofia do nosso campo de pensamento, nem de estudo. Porque não adianta nada eu perguntar para um ET como é que a sua nave anda. Eu não entendo isso. Mas eu tenho que perguntar para o ET no que você acredita.
Porque se o que você acredita for diretamente oposto ao que eu acredito, não há linha de sintonia. Então, é isso que me importa. Como vocês vivem, como é a sua sociedade, quais são os seus valores éticos, como é a sua organização social, como é que as suas famílias existem. Existem famílias? Eu acho importante conhecer esses casos, porque afinal de contas, tecnologia para tomar o nosso planeta eles têm, né? Lembram disso? Eu nunca chorei tanto na minha vida como nesse filme. Eu nem sabia do que eu tinha saudade. Nossa, ele pulou, não tocou a musiquinha. Não, volta, volta. Ele tem que tocar a musiquinha. O legal é a musiquinha. Peraí que eu vou aqui. Peraí, fica tranquilo aí. Mas todo mundo sabe, né? Lá, 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 lá. Todo mundo sabe, né? Pois é. Por alguma razão tá tocando, mas depois a gente deixa o vídeo aí. Queremos contato? Para ontem, né? Não é assim? É o que eu mais leio e escuto as pessoas me dizendo. E não, por que não? A gente quer contato, todos nós queremos, porque a gente quer estar com os seres a quem nós endereçamos uma reverência de autoridade moral superior a nós. Não é assim? Mas o que aconteceria se você visse um ET aqui? Quantos de vocês não tenham medo? Veja, somos todos loucos nesta sala, então não tenha medo. Lá na Casa do Consolador, há 10 anos, nós temos um projeto, a Margarete Acre e eu, chamado Projeto Contato, que a gente se reúne uma vez por mês, das 9 ao meio-dia. As pessoas que querem falam as suas histórias. Aí a Margarete, que é mais suave, ela comenta se aqui não tem relacionamento com a verdade ou é mais fantasia ou não, mas as pessoas se expõem. Agora, por favor, levantem a mão sem medo de ser feliz e nem de ser julgados, porque a gente tem esse medo. Quem já viu um ET? Quem acha que já viu um ET? Não, quem já levantou a mão que viu, não levanta mais. É só quem acha que viu, mas não tem muita certeza. Tá. Agora levanta a mão quem quer ver um ET. Lógico, óbvio. Não só ver, né? Passear na nave e falar tchau pra terra, né? Então, o contato é algo muito intenso e importante neste fenômeno ufológico que atinge a atual humanidade, que é a quinta raça da espécie humana. E o Heiner, que foi essencial, né, ser membro da NASA, um cérebro privilegiado, inicialmente muito cético, depois foi se abrindo progressivamente ao fenômeno, trabalhou no Projeto Livre Azul, e ele fez esta classificação do contato. Contato de primeiro grau: avistamento de um ou mais objetos voadores não identificados. Segundo grau: observação de um objeto com a percepção de outros fatores: calor, radiação, som, agroglifo, né? Animais assustados, sensações físicas como paralisia, que é a catalepsia, perda de memória, perda de sequência cronológica do tempo, marcas do corpo, né? Sonhos estranhos. Terceiro grau: observação de seres animados em relação às naves. Vejam, ele não usa o termo extraterrestre, seres animados, porque ele queria manter uma distância do fenômeno. Quarto grau é quando um ser humano é abduzido por ocupantes de uma nave. Quer dizer, você é levado sem você lembrar que você permitiu, você é levado aparentemente à força para uma nave onde pesquisas são feitas no seu corpo físico e mental. A partir daí acrescentaram mais graus. O Stephen Greer acrescentou do quinto grau, que é o contato, você vai à nave como convidado, né?
O 6º grau, descrito por Michael Nesbitt, é o do Heineck, é o 2º grau do Heineck, que é um outro efeito, que é em consequência a queda de um UFO, que seria as pessoas que viram a queda, por exemplo, do 51, né? E o de 7º grau, que está escrito no Black Bolt Encyclopedia Project, que é quando um humano participa de um acasalamento com extraterrestres, gerando híbrido. Os 5 primeiros eu acho sensacionais, os outros 2 eu acho redundantes. A origem da raça humana, se nós formos estudar do ponto de vista biológico... Ilma, será que você arranjava água para mim? Será que alguém me arranjava água? Eu estou pegando a gripe da... Então, eu vim ontem, não foi num avião, foi num pronto-socorro. Essa é para ela? Todo mundo tossindo, espirrando. Pode ser. Não tá com cara que alguém babou aqui dentro. Não, vou colocar daí. Então, a nossa raça humana, ela tem, né, o Australopithecus, o primeiro primata, o procônsul, que é aquele macacão que vivia nas árvores. Quando ele desce das árvores, ele começa a usar a mão como pinça, e a evolução dele se acelera demais. E aí nós temos o Habilis, que é o primeiro ser, o primeiro ser com capacidade para fazer ferramentas, porque ele lasca a pedra, ele faz a lança, ele faz o martelo, ele faz a espada, né? Não tem vocabulário, não tem organização social, e aí ele dá um salto, mas um salto de milhões de anos para chegar neste cara que é o Erectus, que já forma a tribo com uma hierarquia, já tem família, já tem roupa, já tem vocabulário, já começa a se envolver na arte, principalmente na música e no desenho, e vai seguindo assim a sua evolução. De repente, num prazo de tempo curto, sai deste cara, cuja linguajar era o Bagazu, para este cara que faz casa, roupa, agricultura, hidráulica, astronomia, pula. A ciência chama isso de elo perdido, que é o Neanderthalis. E este cara dá um pulo maior ainda para os sapiens, que somos nós. Claramente aqui houve uma intervenção genética. Essa intervenção genética não é acaso, não é efeito da natureza. Na minha opinião, o elo perdido é um híbrido que surgiu por manipulação genética de outras espécies que vieram para a Terra por N motivos, talvez entre eles desenvolver a raça humana, talvez entre eles piratear minérios do planeta Terra, talvez entre eles apenas e tão somente pesquisar. É que se eu largar eu derrubo, você não tem noção quem eu sou. Ah, tá. Obrigada. Então, assim, do ponto de vista baseado nisto, somos todos híbridos, porque aqui está a raça humana, é originária de um elo perdido. Então, híbridos somos todos. Se a gente for levar em conta o que está escrito na Gênese do Livro dos Espíritos, eu sou kardecista. Se a gente for levar em conta o que está escrito na Gênese, é muito pouco provável que qualquer um de nós seja um evolutivo primário da Terra, ou seja, tenha feito na Terra todo o seu ciclo evolutivo do mineral ao hominal. Porque a Terra, vamos combinar, tem 4,5 bilhões de anos, e olha o que nós somos. Né? Vivemos na periferia da galáxia, né? E somos assim, como é que eu vou dizer, meio doidinhos. Então nós já deveríamos ter uma evolução moral superior à que nós temos hoje. Ainda não temos. Então muito provavelmente nenhum de nós é um evolutivo primário da Terra, ou seja, somos todos ETs. Agora, se aparecer um ET do seu lado, você não vai dar susto, porque você está cercado de ETs por todos os lados, não é? Os ETs estiveram sempre presentes no passado da humanidade. Esse é um dos quadros, né, da Anunciação de Maria, em que mais um pintor da Renascença coloca uma nave como o veículo através do qual Jesus teria sido materializado dentro do útero de Maria. Ou essa é uma tapeçaria da Renascença, essa aqui é fiorentina, que mostra esse objeto no céu, tá vendo? É uma reunião de burgueses. Vocês acham que isso aqui é um chapéu voador, um sombreiro? Nuvem não é, né? E nós temos muitos quadros, se a gente for fazer um levantamento, no Museu do Prado, no Louvre, principalmente lá em Firenze, né? Nós encontramos muitos quadros, muitos afrescos, muitas pinturas em madeira com imagens como essas no céu.
né? Ou esta, uma placa dos sumérios, né? Que você tem dois gigantões aqui e tem essa imagem muito engraçada, né? Que parece uma nave, não parece? Parece um sistema, né? Um sistema estelar. Isso aqui é dos sumérios. Então, no passado, a referência a naves extraterrestres e a extraterrestres é uma coisa bastante comum. Como essa placa lá do Templo de Sete em Ábidos, que mostra um jato, um submarino, um helicóptero, né? Há 3.600 anos antes de Cristo. Ou Vitor Hugo estava encarnado naquela época e foi o artesão que fez isso aqui, ou isso aqui era alguma coisa que eles sabiam que existia, tá certo? Ou essa peça de cerâmica dos sumérios, que parece uma nave, não parece? Ou esta outra peça dos sumérios que parece um astronauta. Isso está na história antiga da atual humanidade, bem antiga. Então, no passado, eles estavam lá mostrando o futuro, nosso futuro, concordam? Mas no presente, eles são ignorados. A ciência ignora, a religião ignora, né? Então, eles são ignorados, isso não existe. E no ano 2000, a Life Magazine, não sei se vocês lembram desse seriado aqui, que eram 3 jovens extraterrestres que tinham sido mandados para a Terra e moravam na área 51, e eles estavam tentando encontrar uma rota de caminho para casa. A revista Life fez uma pesquisa com 1.564 americanos. Olha só, 30% dos entrevistados acreditavam em ETs visitando a Terra. 43% acreditavam em naves. 49% acreditam que o governo norte-americano oculta informações. 1% afirmava ter tido algum tipo de contato, do 1º ao 4º grau. Avistamento, consequência de avistamento, abdução e contato. 1%. 6% conheciam alguém que tinha tido algum tipo de contato. Aí o que a revista fez? Projetou esse número de 1.564 para a população norte-americana do ano de 2000, cerca de 200 milhões de pessoas. E de acordo com essa projeção, cerca de 2,5 milhões de pessoas já tinham tido algum contato. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa séria no Brasil, tá? Que eu acho que tem uma casuística até melhor do que a americana, mais pautável. Eles não têm uma Operação Prato, eles não têm um ET de Varginha, eles não têm uma noite oficial de UFOs, nós temos. E a casuística do Nordeste é fenomenal. Eu sempre falo isso com a Margarete, nós temos que vir para cá com tempo para passar uma semana pesquisando, porque é muito importante a casuística do Nordeste. Se 2,5 milhões de americanos, no ano 2000, 18 anos atrás, 2 gerações atrás, tinham tido algum tipo de contato, como vocês acham que está essa projeção hoje? Uma população normal, se nós fôssemos discutir o assunto, como será que seria no Brasil essas respostas? Como seriam elas, né? Nós temos esse documento do FBI, que vocês podem pegar no site do FBI mesmo. Está aqui o link, depois quem quiser o link fotografa, tá? Nós temos, isso é de julho de 47, um documento que confirma a presença de extraterrestres e naves na Terra. É um documento oficial, está no site do FBI, não é fake, não é nada. Vocês têm que entrar no FBI e procurar por esse documento. Destinado a certos cientistas de renome e autoridades militares, escrito por pessoa acadêmica e que já foi chefe de cadeira. Olha o cuidado desse... Olha só que interessante. Dados foram obtidos por meios acima do normal. Isso é o normal, nós falamos. O que é acima do normal? A paranormalidade, a mediunidade, que estão além do normal. Estes dados foram obtidos por paranormalidade. Uma situação muito séria pode ocorrer se um dos discos voadores for atacado. Ele descreve, esse documento é longo, vale a pena para quem quiser ler, eu estou só pegando os pontos principais. O avião atacante será quase certamente destruído, se atacar uma nave. Pode causar pano público. Os principais dados concernentes à nave estão disponíveis agora. Algumas partes da nave têm tripulação, outras são operadas de modo remoto. Eles vêm em missão pacífica, têm aparência humana, mas são maiores. Vieram de seu próprio mundo, não um mundo como o nosso, mas de natureza etérea. Um mundo que se interpenetra com o nosso, mas não nos é perceptível. Um mundo extradimensional, um mundo de um universo paralelo, muito provavelmente.
O corpo dos visitantes e sua nave automaticamente materializam-se em nosso meio mais denso. Possuem um tipo de energia radiante que facilmente desintegraria uma nave atacante. Eles reentram na condição etérea e desaparecem sem deixar rastro. Mas dizem que não vêm do plano astral, mas de locas que têm forma oval e são de metal resistente ao calor. Ele está falando do mesmo universo que nós? Aparentemente não. E nós temos N imagens de naves, né? Imagens reais e o maior volume delas de imagens não reais. E o que a gente sabe? Existem naves hoje de tecnologia extraterrestre mais construídas pelo homem. Como existem abduções que são realizadas pelo homem e não por ETs. Tá? As naves são tripuladas, vocês concordam? Quem faz? Quem pilota? Quem são? Por quê? O que pensam? Essas são as perguntas que eu considero ser importantes. Qual é a motivação que os traz aqui? Qual é o pensar? O que é que eles pretendem com este contato? Eu acho isso essencial de nós discutirmos, para nos prepararmos para este contato. O que queremos que eles sejam? Porque é lógico que aí vai da gente, não vai? Mulherada, na sua adolescência, vocês não sonhavam com o príncipe encantado? Né? Eu tenho uma sobrinha que falava assim, com 19 anos eu vou encontrar o meu amor, ele tem 1,90 m, é moreno, de olhos verdes, bem verdes, viu mãe? Ela falava para minha cunhada. E ele gosta de música, não gosta de esporte, mas ele gosta de leitura. Nós vamos casar quando eu tiver 23 anos, vamos ter 2 filhos gêmeos. Ela definiu, não casou até hoje, está com 35, porque acho que ela não achou o rapaz. Mas a gente não projeta? A gente projeta, não projeta? Então, a ufologia casuística, baseada em ciência, que é extraterrestres com corpos físicos como o nosso, que sentem no sofá e nos deem o mapa da mina. Como é que eu faço nave, como é que eu curo câncer. É a coisa física, tridimensional. Os espíritas querem acreditam, porque o Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos 23 perguntas com respostas da egrégora Espírito da Verdade sobre a vida de outros planetas. Então os espíritas não podem negar que acreditam em ET. Eles estão negando a própria codificação da doutrina que abraçam. Só que eles querem ETs nos planetas deles e sem corpo físico. E as duas coisas são verdadeiras. Aqui na Terra nós temos ultraterrestres que já não têm corpo físico, temos ETs desencarnados, temos ETs encarnados com corpos físicos que entram em contato com a gente, que abduzem a gente em corpo físico e levam para a nave. Então tudo isso é verdade. A gente não pode fragmentar, né? Não pode sectorizar o fenômeno ufológico. E como eles são? A tipologia deles, né? Tem um livro muito bom do Tiago Tiquete sobre tipologia que vocês podem encontrar no portal da UFO, da revista UFO. O que a gente sabe? Isso a gente sabe lendo e conversando com pessoas do mundo inteiro. Existem 3 tipos, que são atualmente 4, que são os principais relatados. São os adâmicos, nós somos adâmicos, tá? Nós somos considerados uma espécie adâmica. São adâmicos como nós. Humanoide significa que você tem cabeça, tronco e membros e está em posição ereta. Isso é um humanoide. Adâmicos são humanoides como nós, com essa aparência branco lagartixa, ou que vai até o escuro, o preto, o azulado. Somos adâmicos todos. Tem os zeta-reticulianos, que são os ETs mais populares, né? Que, notadamente conhecido como os greys, que são os baixinhos, de cabeça grande, olho grande, escuro, sem pupila, aparentemente sem pupila. Oblíquos, que é o ET mais comum, né? Pequenininhos, mas tem zeta-reticulianos que são altos, com cabeças mais proporcionadas. Aí são descritos de 3 a 6 dedos, nós temos várias pessoas que descrevem ETs com mais dedos. Os greys que eu conheço têm 3, eles têm 3 dedos longos, mas são 3 dedos. Mas tem pessoas que falam de 5 e 6 dedos.
Eu já tive contato com uma raça que tem essa pele como se fosse de golfinho, que são microescamas, né? Por isso que dá para elas essa aparência de pele de golfinho, que tem uma cabeça do tamanho da nossa, quer dizer, uma cabeça proporcionada ao tamanho do corpo, são muito magros e altos e tem 6 dedos, né? E os olhos são mais proporcionais, ainda que sejam mais oblíquos do que o nosso, são menores em relação aos greys. E você encontra uma variação grande, como um caso que o Chico Xavier descreve, né? Tem os reptilianos, que são descritos aí, e todo mundo morre de medo de reptiliano. E, gente, se eu fosse um ET e assistisse, por exemplo, ontem, qualquer jornal na Terra, eu acharia que todo ser humano é uma praga. Se você é um cara de fora e assiste Marcelo Rezende, já morreu, desculpa, sei lá quem é o outro que faz esses jornais que pingam sangue na sua sala, né? Ratinho, esse tipo de programa, né, que evoca o pior da humanidade, você vai achar que o ser humano é todo muito ruim. Então a gente não pode julgar e não deve dizer todo reptiliano é ruim, porque tem reptilianos extremamente sábios. Nós temos na equipe extraterrestre que faz tratamentos na Casa do Consolador, um deles é um reptiliano, de nome impronunciável. Só Deus sabe como é que é aquilo. Mas ele é um reptiliano e ele faz um trabalho super bonito de ajuda a plantas, animais e humanoides e humanos na Casa do Consolador. Os insetoides, a primeira vez que eu ouvi falar de um insetoide foi numa palestra da Gilda Moura, que ela descreveu uma abdução que ela sofreu junto com o John e Meg, numa fazenda lá no Amazonas, e eles foram abduzidos e ela, na hipnose feita posteriormente pelo próprio John, ela descreve que ela viu, eram formigões gigantes, formigões que estavam na guarda. Então era um insetoide. Foi a primeira vez que eu ouvi. Se não fosse a Gilda Moura, provavelmente eu teria falado, viajando na maionese. Mas como é a Gilda, eu fui pesquisar. E hoje a gente sabe que os insetoides são muito frequentes e muito relacionados ao processo de hibridização. Uma das hipnoses que a Gilda fez em mim, eu estava descrevendo, eu estou andando na nave e eu falo para ela, ele quer que eu pense que ele é o mestre dos magos, sabe daquele desenho Caverna do Dragão? Mas ele não é, ele era um insetoide, só que insetoide assusta, né? A primeira vez que eu vi um na Casa do Consolador, eu dei um berro, ele olhou para mim, porque provavelmente ele achou que eu estava falando oi, mas eu não era assustada, eu levei um susto de ver aquele cara. Os híbridos, que são seres que têm soma de raças, isso a gente vê muito entre greys e reptilianos, e os anfíbios, que começaram a ser descritos por pessoas que nós estamos estudando lá em São Paulo. Entre eles o médico Américo Canhoto, um excelente palestrante espírita, uma pessoa muito séria que trabalha com a gente também, e ele vê esses anfíbios, né? Da onde eles são? Provavelmente de vários planetas aqui da nossa galáxia. Podem ser seres de outras galáxias? Até podem, mas eu acho complicado por causa da distância, do que o professor falou agora, que é longe pra caramba, né? Claro que eu não vou discutir que existam civilizações com poder tecnológico de fazer viagens intergalácticas, mas a probabilidade maior é que nós estejamos sendo visitados por parceiros aqui da Via Láctea mesmo. Não estou dizendo que não possa haver, estou dizendo que eu acho mais difícil ter. De outros universos, talvez os ultraterrestres sejam alguns desses outros universos, esses ETs que são descritos pelo homem do FBI, talvez sejam seres de um universo paralelo. E quando a gente sempre costuma pensar fora. Pensa. São todos bons? Não, não são. Isso é conversa para boi dormir, tá? Eu sou abduzida desde os 5 anos de idade, agora eu já não sou mais, eu ganhei uma promoção. Eu sou contatada, mas lógico que a abdução é um processo traumático, porque você não tem controle sobre o que te acontece, né? Então é um processo traumático, mas não é um processo aterrorizador. Só que você vê pessoas que vêm com marcas de queimadura como estas aqui, ó, ou mutilações de gado, que a gente vê animais mutilados. As Simonetes, as irmãs Simonetes da Argentina mostram muito isso. Tem brasileiros também que falam em Portugal, também para onde nós vamos para um congresso de ufologia agora em maio, também falam de mutilações animais. Gente, quem é do bem não mutila, né? Para mim é incompreensível um ser ético mutilar um inocente, né? Esse comportamento antiético. Alguém aqui já leu algum livro do David Jacobs? Infiltrado e tal.
né? Você vai ver que ali ele descreve o pior lado. Aliás, o David Jacobs, assim como o Mário Rangel, eles acreditam apenas nos extraterrestres do ponto de vista de invasores da Terra, né? Que eles estão substituindo a humanidade por híbridos, como ele chama, híbridos, que são humanos híbridos, né? Eu não vejo dessa forma. Eu sou mais pela linha da Gilda Moura, da Margarete Áquila, que vem como existe a vertente ética e a vertente não ética desta equação, porque evolução tecnológica não é e nunca foi diretamente proporcional à evolução moral. Os países da Terra que têm maior evolução tecnológica não são referência moral, são? Não, então a gente não pode dizer que porque tem uma nave o cara é melhor que eu. Não é, ele pode moralmente não ser, tecnologicamente indiscutível, mas moralmente não. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muita noção. Nem todo extraterrestre é do bem. Então quando você vê uma luz no céu, não começa a falar me leva, porque nesse me leva pode ser que você não volte, né? O Chico Xavier é para mim uma das pessoas de maior ética e confiabilidade da atual humanidade, pela obra dele, por tudo que ele fez. O Chico Xavier contou para o Geraldo Moura, e isso o Geraldo Lemos, você pode ler isso no próprio Pedro de Campos, que tem, acho que até escreveu sobre isso. Ele falou para o Geraldinho assim: Geraldinho, a gente estava indo para Barretos ver a irmã de um amigo que tinha sido operada do coração. No meio do caminho, de madrugada, na estrada, Geraldinho, a gente vê uma luz laranja nos acompanhando. Aí vai o carro, até para. Eu comecei a rezar, todo mundo sabe como o Chico era. Comecei a rezar, e do meio da nave desce uma luz e vem um ser muito alto, comprido, muito magro, com uma cabeça horrorosa. E eu rezando, o Emmanuel fala: Chico, reza mesmo, que a intenção desse ser não é boa. Aí o Chico fala: eu fechei os olhos e rezei mais ainda. E aí de repente esse cidadão, esse extraterrestre volta para trás e eles levam uma coitada de uma vaca com eles. Aí ele termina assim: Geraldinho, meu filho, se você vê os baixinhos de olhos grandes, eles são amorosos, não se preocupe. Mas se você vê o compridão, Geraldinho, corre o mais rápido que as tuas pernas permitirem. Essa é uma história real que o Geraldinho conta para quem quiser ouvir. Tem outras histórias do Chico envolvendo extraterrestres. Mas, então, tomem o Chico como norte. O Chico mesmo diz que nem todo mundo é do bem, né? O que será que eles querem? Você se faz essas perguntas? Tem um ET do lado da minha cama. O que ele quer, né? Então, o que a gente percebeu nesses anos todos? Olha, já são décadas de pesquisa ufológica. Existem aqueles que são pesquisadores, que vêm aqui à Terra, porque a Terra não é um planeta confederado, portanto é um planeta aberto, ou foi aberto até recentemente. E eles vêm aqui apenas e tão somente para pesquisar. Elas são pesquisadores como nós também somos, né? Se você é um rato de laboratório, o ser humano é um monstro. Mas se você é um cachorrinho de um laboratório, etc. Então, tem alguns deles que vêm aqui exclusivamente com finalidade científica de pesquisar não apenas a evolução planetária de todos os seus reinos, mas talvez até a evolução que a humanidade esteja tendo. Então, esses seres pesquisadores não têm um envolvimento no projeto Nova Terra ou Nova Raça Humana, seja ela do lado ou do outro lado. Eles estão aqui apenas como observadores. Tem os confederados, que são, ai meu Jesus, os confederados, que são seres que estão ligados ao projeto Nova Terra, que é o planeta de regeneração, e Nova Raça Humana, que terá que ser desenvolvida, já está aqui presente nas crianças cristais, porque precisa ter um equilíbrio emocional maior, precisa ter um sistema límbico menos reativo, que tenha um atraso de resposta, porque hoje a gente é assim: bateu, levou, né? Porque nós temos 90% do que nós somos, quer dizer, a nossa aquisição do passado e o nosso potencial de desenvolvimento futuro é desconhecido para a nossa consciência presente. Nós temos 10% de consciência. A maioria de nós nem lembra da infância, né? Eu estou numa fase já meio velha, que eu já não lembro o que eu comi no café da manhã. Então, assim, a gente vai perdendo esta conexão, né? Mas imaginem que quando algum estímulo pede de nós uma resposta, nós temos de 100 a 500 milésimos de segundo para responder. É óbvio que a gente vai responder baseado nesses 90% que a gente desconhece. Por isso que a gente repete erros e repete coisas até que a gente fala: puxa, não é por aí, é por ali, né?
De 100 a 500 milésimos de segundo, o pré-frontal, que é a aquisição da atual raça humana do Homo sapiens, tem 100 milésimos de segundo para pôr um freio ético ou estratégico na nossa resposta. Entenderam? Então a nova raça humana vai ter que ter um atraso de resposta, um tempo maior, talvez de 200 a 600, 700 milésimos de segundo, para que a ética possa interferir. Isso é físico. Tem que ser mudado o sistema límbico, tem que ser mudado o tempo de resposta de um neurônio por outro, o tempo de comunicação, tem que ser aprimorado a substância química chamada neurotransmissor, que traduz a emoção que nós, almas, sentimos para a realidade tridimensional. E é isso que eles estão fazendo nessas pesquisas para produzir os híbridos, que são os cristais, que estão aí já com maior harmonia interior, um tempo de resposta mais prolongado, tá? E tem o que eles chamam de draconianos, que na verdade não são só os reptilianos do mal, mas são todo e qualquer ser que não foi tocado pelo bem. São os três fulanos que aqui estão, né? Isso aqui é uma imagem que a gente fez há, sei lá, 8, 9 anos atrás, num trabalho da Sheliana, dentro da sala da Casa do Consolador, onde eles operam. Hoje nós não temos nada disso, na verdade tem apenas cristais aqui. A gente tinha um senhor que tomava conta dos carros na rua, seu Severino evangélico. Eu comprei, lembra daquela máquina da Kodak que era descartável? Você comprava e descartava? Eu falei para ele, só bate. Ele falou assim, mas eu não quero ver espírito, eu tenho medo de Satanás. Eu falei, o senhor não se preocupe. Aqui o senhor só vai tirar fotografia. Essa é uma das imagens que ele tirou. Não tem flash. Não há abertura demais. É uma máquina muito porcaria. Bate o dedo, apenas isso. Por que eu escolhi essa máquina? Para tirar qualquer efeito que pudesse ser criado artificialmente, tá? Então, nós temos várias imagens dessas, eu pus essa, justamente para falar de como eles chegam até nós. Essa é uma imagem de um trabalho da Sheliana. Naquela época é só ela que trabalhava, hoje já são 3 que trabalham, ou 4 que já estão trabalhando lá. E a gente continua sentindo essa energia, a temperatura muito baixa, a mudança da coloração das lâmpadas, diversos efeitos físicos que eles produzem durante o trabalho deles, né? Então, são ETs ou são espíritos? Como é que eu vou diferenciar o que é um ET de um espírito num trabalho espiritual? E olha, extraterrestre não tem religião, tá? Ah, eles gostam do... Não. Eles trabalham em qualquer canto. O que eles estão querendo é honestidade de propósitos. Nós temos amigos que são carismáticos, que estão trabalhando com extraterrestres e que sabem que estão trabalhando com extraterrestres. Eu tenho vários pastores que são amigos meus, e um desses pastores fala que o Espírito Santo dele é um cara... Ele fala, doutora, a senhora não vai acreditar, ele é azul, tem uma cabeça engraçada, parece uma bola de futebol americano, mas é o Espírito Santo, é o que eu falo para a minha igreja. O Espírito Santo chegou, é um extraterrestre. E ele sabe, ele fala isso claramente, né? Então assim, podem coexistir ETs e espíritos? Claro que podem e coexistem. E atualmente, quando você está em desdobramento no plano espiritual, você não sabe bem a diferença de quem é quem, você vê um monte de coisa. O Wagner Borges é um dos que mais fala disso, que é uma pessoa que eu considero muito como projetor lúcido, né? Nós vamos estar juntos agora em junho aqui em Aracaju, e ele vai falar, eu falei para ele, fala disso, dos ETs que você vê quando você está desdobrado. Podem e são encontrados no plano espiritual, trabalham juntos, gente, porque a luz, o bem, sempre vai se somar. O que não se soma é o mal com o bem, mas o bem sempre vai se somar. Não tem polarização partidária, graças a Deus, né? Luz e escuridão podem ficar juntos? Não, não podem. Desde quando eles trabalham aqui? Desde sempre. Na época em que Jesus estava aqui, ele faz várias referências que o reino dele não é desse mundo, que se ele fosse o dono, o presidente planetário, ele estaria socorrido pelos seus, né? Eu vou e preparo o lugar para vocês irem, claramente dizendo que eles não ficariam aqui na Terra, os apóstolos deles. Então nós temos várias referências que eles sempre estiveram trabalhando sinergicamente com espíritos de luz da Terra, né? Como é que a gente diferencia então? Eles se comunicam pela mesma forma que o espírito da Terra? Não, é diferente. Quando eu conheci a Sheliana em 2003, né, ela falou... Alguém aqui nunca ouviu eu contar essa história de como eu conheci a Sheliana? São poucos, mas se vocês me perdoem os que conhecem, mas eu vou contar para quem não conhece.
quando eu tinha 5 anos e meu avô faleceu, ele era o centro do meu universo. Depois de um tempo que ele tinha falecido, eu comecei a sonhar com ele. Ele vinha, conversava comigo, jogava, brincava, tocava violão, era bem legal. Aí um dia ele falou que ele não ia poder mais vir, mas que viria um amiguinho dele. E ele morreu pela segunda vez, né? Saiu pela janela e nunca mais voltou. Algumas noites depois eu acordei com um cara branco, leitoso, enorme a cabeça, olhos enormes, sentado assim na beira da minha cama. E ele falou: saudações, eu sou amiguinho do seu avô. Na década de 60, o meu favorito personagem dos gibis era o Gasparzinho, e eu achei que ele era o Gasparzinho, branco leitoso. E amiguinho, cabeçudo, só podia ser o Gasparzinho. Depois eu aprendi que eles usam exatamente o imaginário da criança, a imagem lúdica da criança, para que ela não crie uma barreira de medo que impossibilite o contato deles, né? Como nós temos uma menininha lá na casa do Consolador, que ela vê o querido pônei cor-de-rosa, ela monta no pônei e vai para a nave feliz da vida, achando que está indo no castelinho. E o Gasparzinho tinha uma bola vermelha na mão, essa bola entrou no ar, se transformou no planeta Terra, e como se fosse uma tela de cinema eu vi viadutos, vi prédios de vidro, naves saindo da Terra, naves chegando na Terra, e algumas coisas, alguns eventos geofísicos que já ocorreram, outros que podem ocorrer ou não, também isso é importante. E 3 noites depois eu acordei com 3 greys em volta da minha cama. Um deles pegou pela minha mão, me tirou da cama. Eu sei que eu estava em corpo físico porque eu bati o joelho na cama da tia Sema, que eu dormia no quarto dela, e doeu. A minha casa era aquelas casas antigas de corredor comprido, que sempre ficava apagada, tudo. Aí no centro do corredor tinha uma luminosidade. Quando nós entramos nessa luminosidade, eu me senti puxada pelo estômago. Eu senti tontura, falta de ar. Meu coração acelerou. Quando essa sensação física passou, eu vi que eu estava num ambiente circular. Os 3 cinzentinhos estavam numa mesa, que hoje eu sei que é um painel de controle. E quando eu olhei pela janelinha, eu vi a Terra se afastando, né? Essa nave pequena entrou numa nave maior. Um deles me pegou pela mão. Não me pergunte qual, porque para mim eles eram todos iguais. E a gente andou pela nave, que era de uma temperatura fria, mas uma luminosidade indireta mais clara. Muito silêncio. Isso eu lembro claramente do silêncio. Aí a gente foi até uma parede, que ele fez assim com a mão, a parede abriu, a porta abriu. Eu não lembro como eu fui parar numa mesa, em cima tinha um foco, nada me amarrava, mas eu só conseguia mover meus olhos. Um deles chegou perto do meu olho, eu vi várias imagens que eu já sei que eram de encarnações anteriores minhas. Aí eles enfiaram uma agulha aqui no meu pescoço para tirar sangue, enfiaram uma haste de metal flexível que se amoldava no meu ouvido. Enfiaram um endoscópio no meu nariz e fizeram vários exames e tal. Eu fiquei muito, muito assustada. Aí um ser adâmico alto se aproximou, colocou a mão assim na minha testa e por telepatia ele me disse: fique tranquilo, está tudo bem, não lhe faremos mal. Quando eu acordei de manhã na minha casa, eu tinha 3 pontos vermelhos na minha barriga. Eu falei para minha avó que eu tinha ido para uma nave com 3 anões cinzentos. E a minha avó falou: nossa, essa menina aprendeu a mentir. Dessa idade até os 13 anos eu fui algumas vezes para a nave, às vezes sozinha, às vezes com outras crianças terrestres, né? Aí me levaram para a Federação Espírita, fizeram 500 desobsessões, não adiantou nada. Minha tia era evangélica, me levou para o Brasil para Cristo, Manuel de Melo batia a Bíblia na minha cabeça, mas também não adiantava nada. Aí eu resolvi não falar mais do assunto, porque estava chato falar do assunto. Eu fiquei sozinha com eles e tudo bem também, porque eu não tinha medo deles. Eu tinha desconforto de ir com eles, mas não era medo, tá? E isso, quando eu tinha 13 anos, acabou. Desapareceu, eu nem lembrei, nem me lembrava mais disso. A família também não tocava no assunto, porque era um assunto desconfortável. E aí meu irmão e eu assistimos o Contatos Imediatos 3º grau. E aquilo eu chorava durante o filme, eu comecei a chorar de saudade. E a partir daí começou a pipocar algumas imagens, mas eu estava muito envolvida, né, com trabalho, medicina e tal. Eu não levei muito em conta. Até que na minha casa a gente fazia o evangelho à noite, no domingo, porque a tia Sema já tinha sofrido o derrame, estava numa cadeira de roda. E numa noite, sempre o evangelho era encerrado por um mentor que dava uma mensagem. Numa noite a temperatura caiu muito, meus cachorros saíram todos da sala. Nessa época eu tinha 33 gatos e 8 cachorros, e ficaram os gatos, né, na sala. E a temperatura baixou muito, e o som parou, a musiquinha parou, já que estava tocando. E um ser veio e deu uma mensagem: saudações, estamos prontos para o contato, saudações.
E como veio, foi. Aí ficou todo mundo olhando para os outros, assim. Daí, o que vocês viram, né? Eu perguntei. Aí todo mundo falou, nossa, parecia um golfinho alto, magro, a pele cinzenta, parecia pegajosa, tal. A voz dele era muito metálica, muito metálica. Aí, isso passou, aí na Casa do Consolador começaram a aparecer sondas azuis no meio da plateia, queimavam lâmpadas, a impressora começou a imprimir sem estar ligada na tomada. Tiveram vários efeitos físicos. E numa noite estava só eu e a tia Sema em casa, eu estava tomando banho. E aí a minha cachorra Beagle começou a uivar muito. Quando ela fazia assim, é porque alguém tinha entrado na minha casa, alguma entidade tinha entrado. Eu, com medo que tivesse acontecido alguma coisa com a tia Sema, desliguei o chuveiro, estava tomando banho, me enrolei na toalha e saí para o corredor. Aí quando eu saio para o corredor, tem um ser feminino de uns 2,5 metros de altura, vestindo uma roupa de mergulho azul cobalto, com cabelo castanho até o ombro, fisionomicamente muito delicada, muito bonita. Ela levantou a mão esquerda assim e ela falou por telepatia, saudações. Aí eu falei a frase da minha encarnação: abdução de toalha não. Ela continuou com a mão assim, como se nada acontecesse. Ela falou, eu trago uma proposta de trabalho conjunto. Isso já me deixou entusiasmada, né? Eu trago uma forma de cura para o seu povo e você divulga porque que nós estamos aqui, mas tem 3 condições. Você não pode comer carne porque eu preciso que você produza um ectoplasma mais sutil para poder realizar meu trabalho. Você não pode tomar nada que tenha cola porque essa substância altera o metabolismo dos seus neurônios pré-pineais, onde o seu arranjo de cristais vai ser prejudicado. Eu falei, cara, ela acabou de falar que eu estou com pedra na cabeça. Anos depois, o Sérgio Felipe lança a pesquisa dele de cristais de apatita. E aí ela falou, a terceira condição era que eu falasse deles aonde convidassem e eles concordassem, né? A tia Sema ouviu a conversa, porque a tia Sema foi de cadeira de roda até a porta e viu a Sheliana. E a minha gata, que a gente está viva até hoje, a Toninha, que a gente chama de alma suja, porque ela bate em todo mundo, a Toninha se enroscou na perna dela e ficou fisicamente em contato com ela, né? Então, assim, nós tivemos uma prova, foi a única vez que eu vi a Sheliana no mundo tridimensional que nós vivemos. Nunca mais a vi dessa forma. Então, assim, a partir daí, foi muito engraçado, porque eu cheguei na Casa do Consolador e falei, gente, os ETs, os extraterrestres vão começar a trabalhar com a gente. Gente, foi um horror, porque o povo entrou em estado de choque, né? As velhinhas ficaram apavoradas, era um dia de trabalho do doutor espanhol. Aí um trabalhador falou assim para mim, Mônica, não fala extraterrestre, fala Hebe, entidade biológica extraterrestre. Eu falei, gente, a Hebe vai trabalhar aqui. Ela falou, nossa, Hebe Camargo. Deixa pra lá, vai ser só ET mesmo. E aí a gente fazia, no primeiro sábado de dezembro, a gente fazia uma festa na praia, onde os mentores da Umbanda atendiam as pessoas. Era um momento de energização, de confraternização. E a casa começou a esvaziar, né? A Casa do Consolador começou a esvaziar por causa dessas coisas que estavam acontecendo. E aí eu falei para um deles, eu falei, vocês vão falar para as pessoas que vêm pegar a cesta básica aqui, que a gente não vai mais poder distribuir porque vocês vieram para cá. Vocês não estão me ajudando em nada, só estão me prejudicando. Aí ele falou, então, avisa que na festa da praia a gente vai aparecer. Eu falei, lógico, a minha moral já está abaixo de 0. Eu falo que vocês não aparecem, vão me trancar num hospício e jogar fora a chave. Não vou falar para ninguém. Falei quem que eu falei? Para os meus 2 melhores amigos da Casa do Consolador. Ou seja, eu falei para a torcida do Corinthians. No dia da festa mas foi muito, nunca ouvi tanta gente tinha centenas de pessoas. Caiu uma chuva de doer. Ficaram só 189. Aí começaram as naves a aparecer e à meia-noite 189 pessoas são testemunhas de um evento, de um avistamento em grupo de naves evoluindo no céu por mais de 20 minutos. E a gente ficou com uma sensação de euforia. Essa é a sensação de euforia. O cara que dizia que eu estava louco era o que mais gritava atrás de mim. Ah! E a partir daí eles começaram a trabalhar na Casa do Consolador. Isso já fazem 15 anos, né? Então, assim, é uma longa história com esses caras. Para voltar para a palestra aqui. Então, qual é a diferença? Porque eu queria muito entender a diferença entre a incorporação mediúnica por um mentor da Terra e a incorporação mediúnica por um ET. Aí ela falou, não é incorporação. Nós não usamos os canais que eles usam. Então é importante a gente dizer isso, porque muitos de vocês estão trabalhando com ETs e querem saber como é que eu vou diferenciar. Não é verdade? Ok, então vamos lá. Nós temos 3 tipos de incorporação. O que é incorporação? É a mediunidade através da qual uma entidade desencarnada se comunica através do corpo do médium. Fala da psicofonia, psicografia, pictografia. Quer dizer, uma entidade usa o corpo do médium para se comunicar.
A incorporação tem 3 estados diferentes. O primeiro é chamado de consciente, quando a mente do espírito comunicante se comunica por telepatia com a mente do médium e o médium interpreta e dá a sua comunicação. Por exemplo, o espírito fala assim: a casa é amarela e a médium é minha mãe, por exemplo. Ela fala assim: ai, filhinha, a sua casinha é amarelinha. É a mensagem que o ser mandou, mas não é exatamente a mensagem que o ser mandou, né? Porque ele falou: a casa é amarela, minha mãe já floreou tudo. A mediunidade semiconsciente, a mente do espírito comunicante usa o cérebro do médium, então ele já passa para além do médium. Ele usa o conhecimento do médium, mas já com o seu comando. Então, nesse momento, a mensagem é exatamente a mensagem do mentor. O médium tem mais dificuldade para interferir nessa mensagem e existem mudanças até na postura física e no tom da voz, porque está sendo usado o cérebro e é o cérebro que comanda o corpo. A terceira qualidade da mediunidade de incorporação é inconsciente, hoje praticamente extinta, em que o médium é desdobrado integralmente e o espírito comunicante assume o corpo inteiro dele e trabalha. Hoje em dia praticamente a gente já não tem mais a mediunidade consciente e eu acredito que dentro de algumas décadas a semiconsciente também desapareça e fique só a consciente, porque na consciente nós somos partícipes ativos, podemos ajudar a pessoa com os nossos pensamentos, com o nosso trabalho, e é um momento de amadurecimento também, de vencer preconceitos, etc. Isso é mediunidade. Já a canalização, que é um trabalho que o ET faz, é uma mediunidade chamada transmentação, também descrita por Kardec. Na transmentação, a mente do extraterrestre assume e comanda a mente do médium. Então a gente recebe um pacote de informações, de uma velocidade espantosa, a gente não tem como interferir, porque é muito rápido, a gente tem que ficar muito concentrado enquanto está havendo a comunicação, a gente está plenamente consciente. Quando termina a comunicação, você pega uma frase aqui, uma frase lá. É exatamente o que acontece quando a gente está sonhando. A gente está desdobrado do corpo físico e o nosso cérebro guarda fragmentos desse sonho. A transmentação ou canalização é exatamente o mesmo processo. O médium consegue interferir na canalização? Não, é muito pouco provável, porque a velocidade da informação é muito grande, tá? Então é isso que é a diferença entre uma comunicação feita por um espírito desencarnado e a comunicação feita por um extraterrestre. Por que o extraterrestre não incorpora? Porque a maioria dos extraterrestres é encarnada. Eles têm o corpo físico deles, eles deixam esse corpo físico, quer seja na base, quer seja na nave, eles fazem projeção astral e eles vêm trabalhar conosco projetados. Por que projetados? Porque a nossa psicosfera é altamente tóxica para eles. Ela não é tóxica para nós? Quem que não anda assim? Olha, muita gente está me referindo a isso. Tontura e dor de cabeça nos últimos 15 dias. Uma dor de cabeça em peso, principalmente na testa, o ouvido que zumbi, parece que está surdo, parece que está descendo a serra. Já chego lá. É 15 minutos para mais meia hora, é isso? 15 minutos para 11h30. Mas é até meio-dia. Tá. Então tá. Não, é só para eu saber me situar. Então, para vocês entenderem, essa é a psicosfera que nós estamos vivendo. Ela está muito tóxica, muito doente. Medo, angústia, depressão, inconformismo, né? E a nossa atmosfera também está muito tóxica, tem muito metal pesado na atmosfera. Se nós pegássemos um homem da Idade Média e trouxéssemos para cá, ele não sobreviveria. O DNA dele não estaria preparado para viver nesse veneno que nós estamos respirando hoje. Então, a nossa gravidade é densa demais para eles. Então, está tudo contra eles irem para cá em corpo físico. É muito engraçado. A vez que eu vi a Sheliana, eu achava que ela era lenta, porque ela tinha um movimento assim, sabe? Não é. É que a nossa gravidade é lenta para ela, então puxa muito. Ela tem mais dificuldade para se mover. A musculatura deles não é tão desenvolvida quanto a nossa. A nossa musculatura, até a nossa, que nós somos sedentários, é mais desenvolvida porque a gente vence a gravidade o tempo inteiro, entendeu? Olha que interessante. Allan Kardec, no dia 9 de março de 1858, entrevistou um extraterrestre através do médium Victorien Sardou, na França. Houve uma canalização e o Allan entrevistou este extraterrestre encarnado, na minha opinião, numa das luas de Júpiter. Se vocês forem ler este artigo da Revista dos Espíritos, vai dizer que ele está encarnado em Júpiter. Não dá para viver em Júpiter, porque Júpiter é um planeta gasoso, deve ser a Lua Europa, muito provavelmente a Lua Europa, em que esta comunicação mediúnica de Bernard Palissy
que por 2 vezes encarnou na Terra, na primeira como um pintor, inventor e reformista, e a segunda como uma mulher obscura, como ele mesmo fala. O Juliano Posati hoje à noite vai falar muito dessa entrevista, eu vou passar bem correndo por ela, mas vocês vejam bem, 1858, 9 de março, nós temos o registro de uma canalização de um extraterrestre encarnado através de Allan Kardec, o pai da doutrina espírita. Para os espíritas que acham que ET não canaliza, que é impossível incorporar ET. A gente não incorpora mesmo, a gente canaliza. Esse foi um dos desenhos que o Bernard trouxe, a casa de Mozart. O Juliano vai falar bastante sobre isso hoje à noite. A evolução do contato, de 1950 a 2000, e eu defendia isso, o contato era DNA dependente. O nosso DNA, no dizer dos extraterrestres, emite uma frequência sonora única, que pode haver similares, mas nunca idênticos, porque o DNA é o nosso arquivo acástico, é a história de tudo que nós já fizemos. Então, através de uma ativação que eles faziam pela pineal, encontrando esse DNA que eles estavam buscando, a gente olhava para o lugar certo, na hora certa, para ver a nave. Tinha um monte de gente em volta, ninguém via, mas você via. Esse era o princípio da ativação que regeu o fenômeno ufológico dos anos 50, que é a ufologia moderna, até os anos 2000. Mas a partir dos anos 2000, houve uma dependência cada vez menor do DNA. Por quê? Porque está se formando o inconsciente coletivo. As pessoas já aceitam a existência de vida extraterrestre, já falam sobre isso, tem congresso, tem filme, então popularizou. A ideia ganhou o seu campo morfogenético. Então hoje vê uma nave quem sintoniza com eles. Você sintonizou, você pode ver a nave. Se você desejar muito, talvez até você veja um ET, ter um contato com ET. ET, gente, não roda lâmpada. Se você não tem nada para oferecer para o projeto Nova Terra, esquece que você não vai ter contato. Tomar café eles não vão. Tem que ter uma causa, tá? Tem que ter um propósito. O que falta para o contato em massa? Quase tudo. Talvez faltasse tudo algumas décadas atrás. Hoje já não é verdade. Aparentemente o mal está maior no mundo. É só aparência. O bem está crescendo em progressão geométrica. Acreditem nisso. Preguem isso, sintam isso, para que a gente possa vencer o mal deste planeta. O mal só aparentemente está mais forte está o bem. Por que não há contato de graça? Porque o medo predomina na raça humana, viu? O Celso que arrancou a porta lá da casa do Consolador, né? Não sabemos quem somos, porque não sabemos mesmo, a gente tem uma ignorância total sobre isso. Somos superficiais, não somos? A gente dá muito mais valor para ter do que ser, né? Somos hostis, não somos? E somos gananciosos, né? Muita gente quer usar ET para ficar rico, né? Não é por aí. O que os ETs dizem sobre nós, né? Eu perguntei isso para a Sheliana. Como é que vocês veem a raça humana? Ela falou, encarnada e desencarnada? Eu falei, o pacote todo. Ela falou, 22% são de espíritos que já despertaram ou estão despertando. Quero acreditar que todos nós estamos nesses 22%, que é bom para a autoestima. 19% são espíritos que não foram tocados pelo bem. Ou seja, são os senhores do governo oculto que mantêm a gente escravo, porque a gente permite a eles isso. E 59% são pessoas que não fazem a menor ideia do que estão fazendo aqui. Estão no mundo de turismo, acordam, vão trabalhar, voltam a assistir o Big Brother, vai dormir, fim de semana tem um churrasquinho na laje, fica desesperado quando chega a fatura do cartão de crédito, quer um carro melhor, quer isso, quer aquilo, quer o corpo da Gisele Bündchen, corpo do Cristiano Ronaldo, que o homem hoje não escapa disso não. Então, 59%, gente, percebam o peso. A massa crítica depende disso aqui, ó. Que massa crítica? Aquela que vai definir o futuro do planeta Terra e da atual raça humana. Depende dessas pessoas que não fazem ideia do que está acontecendo. Se você fosse um ET evoluído, moralmente, assistindo a noticiários, você queria ter contato com a raça humana? Que judia dos animais, que termina a natureza, que faz as pessoas morrerem de fome, que destrói. Se você fosse um ET evoluído, você ia querer ter contato com a gente? Não, eles querem, graças a Deus.
Qual é o pré-requisito para o contato? Autoconhecimento. Se nós não soubermos quem somos, nós não conseguiremos melhorar o que somos. Nós temos que encontrar e enfrentar, aceitar e acolher a própria sombra. Porque nós estamos aqui porque somos espíritos imaturos. Essa é a escola. A gente está aqui para aprender, ninguém é perfeito. Então, aceite-se como você é, procure melhorar quem você é. Mas não carregue uma culpa que te impeça de ser feliz. Porque a nossa herança divina é a felicidade. Conhecimento é ferramenta. Quanto mais você tiver, mais elaboradas e diversificadas serão as respostas que você poderá dar. E a terceira, e talvez a mais importante dessas pernas, a prática do bem. Pessoal, nós estamos no momento, a Sheliana disse isso a semana passada, lá em Belo Horizonte, no encontro do Robson Pinheiro. Não percam uma única oportunidade de serem úteis, porque o tempo agora é muito curto. Então não percam essas oportunidades. Gente, ser útil não é aparecer, ser útil é fazer. É dar o ouvido para quem quer falar, o abraço para quem necessita, o puxão de orelha necessário, amparar o animalzinho que está com fome ou está atropelado na rua, aguar a plantinha que está com sede, amar o planeta, dê 1 minuto enquanto você está tomando banho. Porque o único horário que é só nosso é quando a gente está no chuveiro. É nosso. Naquele momento, vibrar pela paz do planeta Terra. Nós temos um poder que o oxigenado de Washington e o bolinha de Pyongyang não tem. Ele só tem o poder de apertar um botão. E nós temos o poder de curar o planeta. Então, autoconhecimento, conhecimento e prática do bem são essenciais. Assistam isso. Ó, teve um acidente forte, o cara colocou a própria vida em risco, ó, acidente forte. Veja só, ele colocou a própria vida em risco para tentar segurar o carro. Ele não se preocupou com ele, ele se preocupou em que outros acidentes não acontecessem. Olha isso. Não era mais fácil aquele carro grande ter parado atrás para segurar o carro? Olha esse menininho com a irmãzinha. Amor, respeito. Esse cara andando na moto, tem um bezerrinho, ó. Ele volta. Ai, coitadinho. Ia se afogar, né? Ele entrega lá pro senhor. Salvou uma vida, não salvou? Como tem pouco tempo, eu vou... Só o gatinho aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Pobrezinho. Aí. Olha isso, a criatividade. Quando usamos a inteligência para o bem. Ó. Primeira vez que ele vai ouvir. Olha isso. Primeira vez que ele ouviu. Olha isso, gente. Uma mãe cega que através deste aparelho recebe imagens por ressonância no centro cerebral e ela pode ver o seu filhinho. Já pensaram nessa emoção de você poder ver o seu filho? Nós somos capazes de fazer isso. Esse cara ficou cego, voltou a enxergar, olha lá. Está descrevendo a esposa, olha lá, olha lá. Esse é um caso respeito, usar a inteligência para o bem, e agora eu quero mostrar para vocês fé. Essa menininha aqui, a Lívia, teve uma gravidez normal até a 35ª semana, quando ela parou de crescer, com a mãe começou a ter pré-eclâmpsia e ela foi feita uma cesárea de urgência. Ela nasceu com uma doença muito grave chamada síndrome de Prader-Willi, que tem várias gradações. Ela estava com um nível mais grave, ela não tinha 6 meses de vida.
fica totalmente hipotônica, né? Não consegue se mexer, imunidade muito baixa, não tem força para mamar. E ela foi desenganada assim que ela nasceu. A Lívia chegou pra gente quando tinha 2 meses. Ela chegou nessa fase aqui. Ela tinha 2 meses aqui. Olhem isso. Ela só conseguia mexer as pálpebras e muito pouco, gente. Nesse momento a Sheliana começou a tratar dela junto com o doutor espanhol, quando a família foi lá. Aqui é com 3 meses, já faz 1 mês que ela está conosco. Essa é a fisioterapeuta, porque os pais se empenham para dar todas as chances para ela. 3 meses, ela não ergue a cabeça, ela está começando a ter um tônus muscular melhor, tá vendo? Cadê ele? Cadê ele? Força! Vamos, Lívia. Quase. Primeiro sorriso da Lívia aos 4 meses. Ela conseguiu sorrir. Já estava se alimentando, você viu que ela já ganhou bastante peso. Agora a Lívia com 5 meses. A Lívia com 6 meses. Ela tem hoje 1 ano e 1 mês. E há 15 dias atrás ela conheceu o mar. Os pais a levaram para o mar e, como qualquer criança, meteu o dedinho na areia. Fé. Quando eu faço bem, quando eu respeito o meu próximo, quando eu creio, eu mereço contato. Essa é a essência. Esse é o único caminho possível. Se nós queremos ter contato com seres mais evoluídos do que nós temos tudo para isso. Nós temos inteligência, criatividade, consciência em despertar e fé. Então, a todos nós, filhos desta terra, saudações em nome da Confederação. Muito obrigada. Agora pode perguntar. Agora vocês podem perguntar. Você vai levar o microfone, é isso? Você. Tá, ok. Então ela vai levar o microfone, tá? Uma alegria profunda estar diante de você, eu acompanho no YouTube. Falar mais alto? Ok. Numa cirurgia espiritual foi tirado um chip de mim e 3 semanas depois eu tive experiência com esses terrestres no meu quarto e eu resisti, eu corri do medo. E eles me pararam num raio luminoso, eu fiquei paralisada. Eu percebi que eu não tinha o livre-arbítrio nesse momento. O medo, eu não queria ser chipada de novo. Por 2 vezes, eles me pararam nesse raio luminoso. E aí, quando eu vi que não adiantava eu resistir, eu deixei. E foi colocado um chip no meu braço. Eu gostaria de entender o que é esses chips. Não é? Se existe chips para o mal ou para o bem, explique mais, por favor. Claro. É assim, primeiro que você não teve o seu livre-arbítrio corrompido, porque antes de você nascer, você topou fazer parte do projeto Nova Raça Humana, como eu também. Eu tenho um chip atrás da minha orelha, que quando a Sheliana está para se aproximar, ele pulsa, e outro dia, eu dando uma palestra, eles me botaram um chip no antebraço, né? E tudo bem. Então, nós temos... O chip pode ser tanto físico, e ele é só físico nesta encarnação, como ele pode ser extrafísico, então ele vem de coisas de outras encarnações, até pactos que a gente fez com quem não devia. O Dr. Roger Leyer, recentemente falecido, com quem eu fiz um trabalho de pesquisa, ele classifica os chips, quanto à morfologia, né, de 3 formas. Tem os chips metálicos, que é um chip de uma liga metálica de cobre com outro metal da Terra, ou não, ou só cobre. Tem o chip semimetálico, que é um núcleo de cobre envolvido por um tecido que pode ser humano, animal, vegetal da terra ou não. E tem o chip orgânico, que é feito com tecido do hospedeiro, né? Então, e não tem metal. É o caso do chip da minha orelha aqui. Tem um caso que ele conta muito interessante de uma senhora que ele estava com dor no pé, fez uma radiografia, ela tinha um chip num dos ossos do pé.
Ele tirou, passou um tempo, ela voltou com dor no mesmo pé. Fotografou, estava lá, radiografou, estava lá, o chip tirou de novo. Passou um tempo, ela voltou lá com dor no meu pé. Falou, doutor, de novo. Radiografou, ele falou, vamos tirar. Ela falou, pra quê, doutor? O senhor tira, ele expõe, dá um remédio para eu tomar. Tá? Eu tenho casos de pacientes que a gente vê nitidamente o chip metálico na mama, no testículo, no ovário. A gente vê pela imagem, pelo exame de imagem. Esses chips orgânicos, né, eles emitem um campo que você lê na aura. Esses chips, normalmente, o que eu tenho a minha classificação, que é quanto à funcionabilidade. Então eu chamo de chip neutro, aquele que só está ali para monitoria. É que nem as plaquinhas que a gente põe nos animais para estudar a migração. E eles usam justamente para os objetos de estudo, como nós, que doamos material biológico para fazer híbridos, né? Ou não apenas para isso, mas também para isso. Até por uma questão de ver processos de maturação orgânica, de possivelmente doenças ou de alterações, tipo começar a usar droga, ou ataques que a gente possa eventualmente sofrer psíquicos, tá? Esses chips neutros tanto podem ser físicos, que são os metálicos, como extrafísicos, e eles, no campo áurico, eles dão uma bolinha, uma onda muito pequenininha, em forma de colher invertida, que você vê na aura. Normalmente no segmento cefálico, mas você pode ver no corpo inteiro. Os chips são facilitadores, você vê uma onda muito longa e é espiculada, né? São como eletrocardiograma, sabe? Você vê como se fosse um eletrocardiograma? Esses chips facilitadores potencializam o que nós já temos. Então, por exemplo, memória, algum tipo de paranormalidade ou de mediunidade. Né? A Margarete não precisa de chip para cantar, mas tem pessoas que podem ter um chip, por exemplo, para poder acessar coisas superiores. E os chips indutores normalmente são colocados pelos do mal, não só extraterrestres do mal, mas mago negro, vampirizadores, obsessores, e são chips que nos induzem a comportamentos que são nossos, que a gente não consegue lutar contra. Por exemplo, a manutenção de um vício. Por exemplo, um distúrbio da área sexual comportamental, né? De você ter uma doença sexual, um sexo maníaco, né? Por exemplo, esses serial killers que sem razão nenhuma vão para o topo de um prédio e matam 200 pessoas, tá? Agora, nós não somos coitadinhos, a gente só vai onde a nossa afinidade nos leva e também só chega a nós quem a nossa afinidade permite. Eu posso pedir uma gentileza para quem for perguntar, fazer um enunciado da pergunta bem curtinho para mais pessoas poderem perguntar? Manda ver. Olá, Mônica. Oi, tudo bem? Tudo. Eu gostaria de perguntar, no caso assim, você falou desse contato, né, com eles e essa questão de você sintonizar para ver a nave, né? Se no caso você é médium e você até conversa até numa língua intergaláctica e você sente a energia sensitiva o suficiente para sentir e conversar, mas você não consegue ainda ver. Qual seria a razão? Às vezes a forma deles vai te assustar demais. Tá? É o seu medo. Isso, é o medo. Isso aconteceu comigo com os insetoides. Eles já estavam lá, mas só quando eu me abri para a possibilidade é que eu ouvi. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Oi. Oi, Mônica. Eu fiquei muito curioso quando você falou que a ufologia é como uma árvore com diversos ramos, então com as perguntas curtas. Fiquei curioso com a relação da música com a ufologia e eu disse, a Sheriana, ela é então um ser encarnado em outro mundo? Isso. E se ela revelou para você que mundo é a origem dela? A música é essencial. Não comigo, porque eu vou ser bem honesta, entendeu? A Sheriana me chama de unidade para eu ter noção que eu só sou um tijolo nessa construção. A Margarete é unidade som. O Jorge Versilo é unidade poeta. O Juliano Posati é unidade ação. Todo mundo tem nome e sobrenome. Isso é uma bronca que eu tenho com a Sheriana. Mas ela usa a música como caminho de cura psíquica. Você vai falar sobre isso hoje? Não vai falar, mas a música é essencial. A música é a linguagem universal. Ela é matemática pura, é matemática abstrata, e ela é a linguagem universal. Então, a Sheriana com os animais e com as plantas, ela emite sons. A Margarete, no trabalho que elas duas fazem juntas, ela canta o mantra de cada pessoa.
A Sheliana passa para ela a frequência sonora daquela pessoa e a Margarete canta um mantra daquela pessoa, para poder sintonizar, colocar no eixo os corpos multidimensionais, vencer bloqueios kármicos, vencer medos, entendeu? Então a música é essencial. A Sheliana, ela é encarnada num planeta que orbita o Sol Maia nas Pleiades, chamado Hyperion, que é um mundo de regeneração plena. Então ele é mais avançado que a gente. Lá não tem doença, não tem sistema financeiro, tem organização política, social, família, tudo. Ela fala muito, depois a gente quiser, a gente pode conversar bastante sobre Hyperion, que ela dá muitos detalhes de Hyperion, tá? Mas ela está em corpo físico, ela vem em corpo físico, da minha casa ela esteve assim, e quando ela vem trabalhar na casa do Consolador, ela falou que ela deixa o corpo dela numa espécie de esquife, que ela chama de célula de sustentação, em que a energia dela é mantida para que ela venha estar conosco, porque a psicosfera é lesiva para ela. Então ela tem uma janela máxima de permanência conosco projetada de 2 horas e meia. Mais do que isso ela não consegue ficar. Tá? Quem é? Próximo lá. Quem é aqui? Então, aqui, doutora. Aqui. Oi. É o seguinte, eu assisti um filme chamado Contatos do Quarto Grau. Eu assisti também, horrível. Eu fiquei extremamente assustada, a ponto de passar uma semana sem dormir. Eu não tinha vontade de dormir, com medo que esses extraterrestres tinham uma evolução. Então, mas eles são draconianos. Eu li um caso, que esse caso é real, mas o filme está muito ampliado, a coisa está muito maior do que aconteceu na realidade, tá? Só que existem pessoas que são abduzidas pelos ETs não éticos, e a coisa é braba mesmo, viu? Nós temos casos na Casa do Consolador que são tratados pela Margarete, que ela faz com hipnose, que ela é hipnóloga internacional, e são casos assim muito graves, de pessoas que estão num desequilíbrio enorme, não apenas fisiológico, mas também mental. Quem é agora? Oi. Bom dia, meu nome é Denis. Teve um momento da palestra que você falou na questão da evolução do homem, o elo perdido, certo? Aí disse que naquele momento ali houve uma intervenção para a nossa evolução. Isso. Aí a minha pergunta é a seguinte: quem autoriza essa intervenção? Existe uma organização dos extraterrestres? Se você tem essa informação, como eu perguntei isso para a Sheliana, assim, isso a gente estuda dentro até do espiritismo, da fraternidade branca, etc., graças às escolas iniciáticas. Então nós temos diferentes planos dimensionais na Terra, e o mais elevado é chamado de diretrizes planetárias, onde estão os prepostos do Cristo planetário, no caso Jesus. Esses Cristos planetários regem todos os desígnios do planeta Terra e as interrelações da Terra com mundos externos. Está escrito isso no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que as diretrizes planetárias da Terra se interpenetram com as diretrizes planetárias de Marte, e nesse momento são feitas trocas de almas. Tá? Então, esse projeto Nova Terra, porque a Terra é uma escola, e ela, a Terra, tem condições quânticas e dá o próximo passo. Deixar de ser um planeta de expiação e prova, onde predomina a força e não o direito, a materialidade e não a espiritualidade, o temporário e não o eterno, para começar a ser um planeta progressivamente mais justo, mais fraterno, mais livre, onde sejamos todos iguais. Esse projeto da nova raça humana é comandado por Jesus. É ele que dá permissão para que a confederação venha atuar aqui, e ela está atuando aqui notadamente desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas atuou no passado, quando houve a hibridização. Os primeiros seres híbridos que aqui vieram na Terra, que são erectos, receberam os primeiros capelinos que foram exilados de Capela, que eram seres muito, vamos dizer assim, truculentos, e que vieram encarnar nos primeiros erectos, justamente para que, ao terem a inteligência limitada, desabrochassem emocionalmente. É que nem quando você é cego, você tem uma audição extraordinária. Entendeu? É assim que se compensa quando um espírito demora para despertar. Essa é uma forma de compensação que o universo usa para a gente progredir. Oi. Boa tarde a todos. Oi. Meu nome é Jairo Baião. É uma satisfação imensa. Saudação para todos. O único medidor. Venho acompanhando através do YouTube as informações relativas a todo esse contexto. Pergunta. Hoje sou um reikiano, e um dos seus livros traz essa
condição de que um dos seus mentores possibilitou esse conhecimento para você. Isso. Desculpe o nervosismo, mas é uma satisfação imensa para você, Margarete e todos aqui. Pergunta, como reikiano, venho trabalhando em um núcleo também, um propósito maior. Esse propósito veio 3 anos para cá, como fosse uma avalanche de conhecimentos. Hoje, trabalho com cura quântica, com a possibilidade de curas estelares, e trago essa informação e, ao mesmo tempo, conhecimento para todos. É um propósito nosso, essa condição da paz, como reikiano, como essa terapia com as mãos. Olha, a paz é um propósito de qualquer ser que ambicione evoluir e se libertar das amarras da tridimensionalidade. O Reiki, por alinhar o nosso canal Xuxuma, acaba colocando a gente no eixo para sintonizar seres mais libertos do medo, no caso os extraterrestres. Para nós da Casa do Consolador, o Reiki foi a senha para os extraterrestres começarem a trabalhar conosco. Não sei se eles trabalhariam tanto e tão rapidamente se nós não nos tivéssemos tornado reikianos. Tá? Oi, quem é agora? Que acho que é a última pergunta, não é isso? Não, tem mais, tá? Pode falar? Ah, tá. Bom dia a todos. Mônica, muito obrigada pela palestra. Eu queria perguntar com relação à visão dos extraterrestres. Em uma palestra suas antigas, você disse que os abduzidos, por exemplo, têm dívidas, né, anteriores, então abduzem porque permitiram e etc. Então, a gente que não vê, eu pensava até que os extraterrestres não queriam conversa comigo. Mas ou a gente não deve, ou então a gente não merece. Então, não, Lira, não é assim. Tem como distinguir, caso um apareça, porque eu vejo uma luzinha no céu, de vez em quando até me acorda, mas não chega perto. Tem como a gente distinguir o do bem e do mal? Eu também queria perguntar, provavelmente tem algum extraterrestre por aqui que não está visível. A nosso pedido, a nosso desejo, ele podia se materializar e dar uma mensagem? Bom. E a Sheliana tem mensagem? Sinceramente. Bom, então, tá, peraí, vamos lá. É assim, ó, abduzidos são seres que, antes da gente nascer, quando a gente está fazendo a nossa programação existencial lá, o que interessa pra gente é saldar nossas dívidas e evoluir, progredir, tá? Muitos de nós estão vindo para a Terra depois de estágios em outros mundos, porque nós temos uma dívida, quer que seja com a humanidade terrestre, quer seja com o planeta Terra de existências anteriores, até como pesquisadores ETs que viemos para cá para fazer besteira, né? Então, nós assumimos para nós esse trabalho, que não é um trabalho de férias, é um trabalho complicado, porque mexe muito com a nossa psique, altera muito a nossa parte emocional. Todos nós abduzidos somos muito ansiosos e temos muito medo de sermos traídos, porque a gente tem muito medo de perder o controle, porque é o que a gente não tem sobre a nossa vida quando está com eles. Então isso é uma decisão que é tomada antes da gente nascer, que a gente fala, sim, eu topo, é uma forma de eu saldar minha dívida, belezinha, vou, tá? Quando a gente está aqui, a gente pode não pensar bem assim, mas é assim que é. Não é uma questão de mérito ou demérito, perceba, é uma questão de trabalho. ET não joga conversa fora. Eles são extremamente assertivos. Este copo tem que ser preenchido com água. Você pode preencher? Não sei. Então tá, vou dar para outro que preenche. Beijo, tchau. Eles são assim. Várias vezes, a Sheliana antigamente me chamava de bom soldado. Aí um dia eu me enchi. Não vou fazer mais o que você manda. Ela falou, ok, vou procurar outro canal. É simples assim. Então, eles são assertivos. Você trabalha para aquela missão, ótimo. Você não trabalha, eles não vão pegar você no colo, meu amor, queridinho, filho do meu coração. É útil, deixa de ser útil, gratidão, tchau, vou procurar outro. Tá? Então não é uma questão de mérito, é uma questão de dever. Talvez o teu dever ainda esteja por acordar. Não sei te falar isso. Se tem extraterrestres, é possível, a gente está falando deles. Se eles vão se manifestar, nunca, jamais, em momento algum. Nós estivemos muito perto de ter uma materialização no ano passado no colégio, no encontro do Robson Pinheiro, em que um braço dela começou a se formar do meu lado. E não aconteceu porque não é para acontecer, né? Para ela dar uma comunicação, é preciso que quem organizou o evento permita. Caso contrário, ela não faz, porque ela é extremamente ética e respeitosa. Tá bom? Oi? Hã? Então, não sei, porque isso quem define são os organizadores do evento. Oi, pois não. Bom dia, Mônica. Muito obrigada por ter vindo.
São duas perguntas bem rápidas. A primeira é que desde que eu era criança, e também minha amiga, eu não consigo parar de ter sonhos, né, com os extraterrestres. Dos 12 aos 13 anos eu praticamente não dormi. Não adiantava desobsessão, nada adiantava. E a única coisa, acho que com uns 20 anos eu tive um desdobramento com um Grey, mas eram aqueles mais altos. E ele, acho que fez como se eu estivesse hipnotizada. Aí ele disse que falou meu nome e falou que para eu não ter medo, então, e me deu um abraço. Então, a partir disso, foi um divisor de águas na minha vida, que eu comecei a não ter medo deles. Então, as duas perguntas são: como é que eu vou realmente saber se realmente eu tive esse desdobramento? Eu vou seguir realmente meu coração? E a questão da catalepsia, se poderia esclarecer um pouco? Tá, então, vamos primeiro à catalepsia. Quando a gente está projetado para fora do nosso corpo e a gente está semiconsciente disso, a gente acha que está paralisado. Não está. É um achismo. É só a gente respirar fundo, ou prender a respiração, como a filha da Margarete faz, ou relaxar, e você volta para o corpo e você se mexe tranquilamente. Tá? A não ser que essa catalepsia esteja sendo induzida por um obsessor ou um ser não ético que hipnotiza você para que você, com medo, fique mais acessível a ele. Que o medo nos coloca extremamente vulneráveis a quem não é do bem. Tá? Então isso é catalepsia. Eu não tenho como te dizer se você teve uma projeção ou se é um sonho, mas eu acho muito pouco provável alguém morrendo de medo ter um sonho com o ET abraçando. Você tem um chip, então você provavelmente tem contato mesmo com eles, é que você não lembra. O ideal seria você ser estudada por alguém que seja sério, né? Que tenha um hipnólogo que não seja um indutor de memórias falsas, nem alguém que diga que você foi abusada na sua infância. Liberou o quê? Não, eu preciso falar com ela, você está aqui para perguntar. Tá ok? Tem mais alguém para perguntar? Bom dia. Oi, bom dia. Eu queria te agradecer pela tua generosidade de estar aqui, né? Também é um esforço grande. E queria perguntar mais sobre um pouco como ajudar essas pessoas, 59% de pessoas que ainda não estão despertas. E eu tenho estudado um pouco a meditação e fiquei sabendo que até a Igreja Católica está abrindo espaço, eles estão fazendo junções entre o Ocidente e o Oriente, que tem crianças que estão meditando sozinhas, sem serem ensinadas. Os cristais, é isso mesmo. Eu queria saber se tem um conjunto de indicações para dar hoje para o pessoal poder colaborar com pessoas fora daqui, para a gente poder fazer alguma coisa além do que a gente está fazendo. Olha, a Sheiliana pediu para a Margarete dar um curso de meditação lá na Casa do Consolador. A Margarete está saindo pela tangente, entendeu? Mas provavelmente ela vai porque a Sheiliana é de ficar no pé, sabe? Eu acho essencial a meditação. Lá no Canadá eles fizeram um trabalho com pessoas que eram meditadores muito bons para uma cidade que tinha um alto índice de criminalidade. Foi no Canadá e o mesmo experimento foi repetido em Nova York. Durante o período em que essas pessoas ficaram lá meditando, abaixou a criminalidade profundamente. Então, o que a Sheiliana vem pedindo já há muito tempo, e a gente vem divulgando isso, eu falo no meu Facebook e tal, na Casa do Consolador, é que no momento do seu dia você dedique, no mínimo, um minuto, vibrando paz para o planeta Terra. Todos nós somos capazes de construir a paz, como todos nós fomos até hoje artífices da guerra. Então, cabe a cada um de nós construir um mundo de paz e nós não podemos perder essa oportunidade. Opa, ela chegou. Nós não podemos perder essa oportunidade, entendeu? Isso que é essencial, tá? Mônica? Opa? Oi. Finalmente. Tu tem memória para gravar? Eu sou uma pessoa que sempre gostei de acompanhar seus vídeos, né? E sempre eu tive, desde que eu acho que nasci, essa intuição para estudar. Eu sou uma religião católica, né? Mas hoje eu sou com o espiritismo, com o trabalho de mediunidade. No caso da senhora, que não é o centro, mas ela é uma médium e ela se diz espiritualista, não sou espírita. Ela trabalha com vários tipos de trabalhos espirituais. Eu tive um sonho com Cristo, né? Que eu fiz assim um pedido a ele para ele se apresentar para mim, porque eu estava passando um momento difícil na minha vida. E eu pedi a ele para que ele se apresentasse, já que ele prometeu. Posso pedir para você resumir? Posso. Você percebe... Eu queria saber o seguinte, porque eu sei que todos nós aqui temos
realmente um propósito, uma missão, e uma melhoria espiritual, um chamado para uma consciência maior. Mas eu queria saber por que só eu da família, aquela pergunta, por que eu, né? Só eu da família que sonho direto, assim, de vez em quando tem um sonho com... Porque você está mais desperta numa outra frequência sintônica e os outros não, né? E isso é uma coisa normal. Na minha família, só eu falo de ET. Sei. E eu sonhei com os greyzinhos, laranjinhas, que eu nunca vi. Sonhei com um casal que conversou comigo, extraterrestre, como se já me conhecesse há muito tempo. E aí eu sei se o tipo de contato é esse. E o que é que eles querem de mim para que eu melhore? Isso aí você tem que ver com eles, né? Eu conheço eles. Eu não te conheço, então eu não posso mentir para você, eu não vou te enganar, entendeu? Então assim, você crê nesse contato. Então quando você estiver com eles, fala o que eu tenho que fazer, que é que vocês esperam de mim. Porque eles têm que te dar essa resposta. E esses três em laranja que são? Não faço ideia, não conheço. Não conheço. Eu nunca ouvi falar em grego. Eu não conheço. Eu já ouvi falar de marrons, verdes, mas laranja não. A Margarete já viu. Já? Ela já tem casos de pessoas que viram os laranjas. Como é que eles são? Vem falar. Eu não conheço. Tá, depois você fala com a Margarete, porque ela tem pessoas que já relataram esses laranjas. Eu conheço marrons, verdes, que já me relataram. Marrons e verdes já foram relatados. Para mim, laranja eu não conhecia, mas a Margarete já ouviu o relato. Então, assim, assim como na Terra, veja, os pigmentos são peculiares aos planetas. A melanina é do planeta Terra. A raça originária da Terra era rica em melanina. Então, a raça real da Terra é a raça negra. Tá? Os outros são importados. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Não, vamos Celiana. Oi, pois não. Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Prazer estar falando com você, acompanho o seu trabalho. Eu queria, na verdade, uma dúvida minha, quase até com uma certeza. Voltando à temática dos capelinos e também trazendo a teoria dos astronautas antigos de Zecaria Sitchin, os Anunnakis. Se você tem essa informação de que a manipulação genética pelos Anunnakis, a nossa comunidade pré-adâmica, adâmica, e se isso foi uma preparação para receber os espíritos mais evoluídos. Sim, os primeiros capelinos, aqueles que eram os mais densos, vieram no Erectus para disparar a evolução. Eles eram tão toscos emocionalmente que eles não tinham condição de pegar um cérebro melhorzinho, que eles iam fazer mais besteira. Então os primeiros capelinos, que eram os piores, os magos negros de lá, tá? Vieram para cá no Erectus. Aí você tem intervenção genética em tese dos Anunnakis, mas não apenas só deles. Não foram só os nibiruanos, houve outros que mexeram em genética. E aí você tem ramas diferentes, você tem o Cro-Magnon, o Neandertal, o Homem de Pequim. Então você vê que você tem várias mexidas genéticas aí. E vieram para isso mesmo, para poder absorver não apenas capelinos, mas filhos de outros sistemas que precisavam de uma densidade material maior para poderem continuar a sua evolução. Não, tá certo. Dentro daquilo, eu não compro toda a história que ele escreveu. Não compro, mas, sim. Nada. Acabou agora? Oi. Acabou. Não, peraí, gente. Ele tem uma pergunta. Deixa ele fazer. Só agradecendo a você por estar aqui conosco, desde a última apresentação no primeiro fórum. Mônica, eu sempre tive essa intuição de passar todas essas informações sobre ufologia, espiritualidade, e tive a certeza maior ainda desde a nosso primeiro fórum. Então, é uma pergunta simples. Por que ainda tem tanta resistência, tanto do lado da ufologia, como da doutrina espírita, e muitos outros? E, assim, hoje a gente não pode falar de uma coisa sem ter a outra, como já dizia o próprio Gevaer. Por que essa resistência ainda nesses dois meios? Imaturidade, ego. Maturidade, a gente é muito imatura, sabe? O problema todo é esse. A gente não consegue ampliar o universo. Quando a gente tem um universo voltado para o próprio umbigo, fica difícil.